Nos honra, nesse momento, a presença, ele que faz parte do Instituto de Energia e Ambiente, da USP, e traz para nós aí o tema agrivoltaico, uma nova oportunidade para a geração distribuída. Vamos receber com todo carinho o nosso palestrante especial, o Marcelo Pinho. Vem para cá, Marcelo. Bom, eu vou falar um tema, tá, que é relativamente novo aqui no país, que é o agrivoltaico, tá? Esse nome agrivoltaico ainda está por decidir se é exatamente esse, tá? Não é um termo ainda consolidado. Em inglês o pessoal conhece como agrivoltaic, agrivoltaics, agri-PV. Tá? Bom, e a ideia é apresentar um pouquinho o que é esse sistema, tá? As características, as formas de aplicação da tecnologia, e comentar um pouco, né, qual é a oportunidade que a GD tem com esse tipo de sistema. Vou guardar aqui aparecer a apresentação. Opa, aí. Bom, então, primeiramente, definir um pouco o que é o agrivoltaico, tá? O agrivoltaico é um método onde você combina a produção agropecuária, tá? Eu digo agropecuária porque a gente normalmente vê plantação, mas você também pode associar com criação de animais, tá? Tudo que é tipo, aves, mamíferos, peixes. E nessa mesma área onde você tem a produção agropecuária, você também tem a produção de energia elétrica com o sistema fotovoltaico, tá? Por isso o nome é agrivoltaico. Então você tem aumento da eficiência do uso da terra, tá? E isso é um tema bastante importante, tá? Em alguns locais se discute muito o uso da terra pelo fotovoltaico, tá? Então você está ali deixando de produzir alguma coisa naquele terreno para colocar uma usina fotovoltaica, tá? Então isso é uma das críticas, né, que se discute em relação a principalmente sistemas de solo, tá? E no caso do agrivoltaico você tem essa sinergia aí entre a produção agrícola, o uso da terra, né, para a produção agrícola ou pecuária, e a produção de energia elétrica. Esse é um tema bastante novo aqui no país, tá? Ele começou há pouco tempo, a ser discutido há pouco tempo. Porém, ele primeiro foi proposto, tá, no ano de 1900, não tão velho assim, 1981. Bom, aqui a LED eu não consigo apontar. Então, foi em 1981, tá, dois pesquisadores do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, propuseram esse tipo de sistema, tá? Em 2004, né, bastante tempo depois, mais de 20 anos depois, o primeiro sistema, projeto piloto, foi implementado no Japão. Tá? O Japão, que a gente sabe que tem pouca disponibilidade de terra, tá? Você não consegue... Lá essa discussão, né, do uso da terra para a produção de energia, ela é bastante significativa, né? Tem pouco espaço. Então, o Japão implementou o primeiro projeto piloto desse tipo de tecnologia. Aplicações de grande escala, elas foram primeiro implementadas 10 anos depois, em 2014, na China, tá? E hoje a gente tem sistemas em vários países, como o próprio Japão, Coreia do Sul, a China, que é a líder mundial hoje nesse tipo de sistema, França, Alemanha, Estados Unidos. E a potência instalada no ano passado, tá, totalizou no mundo na casa de 14 gigawatts, tá, de potência instalada, 12 gigawatts na China, tá? Esse ano, tá, a IEA, que é a International Energy Agency, a Agência Internacional de Energia, tá, o grupo que trabalha com sistemas fotovoltaicos, no relatório anual, tá, de tendências, né, de tecnologia no setor fotovoltaico, colocou o agrivoltaico como uma tendência, tá, forte, que aparentemente está vindo aí para ficar. Bom, aqui como funciona, né, o agrivoltaico. A gente tem a produção agrícola, nesse caso, né? Ela pode ser feita embaixo ou entre os módulos, né, do gerador fotovoltaico. Então, aqui a gente tem produção de energia elétrica, que pode ser usada localmente, tá, para diversas aplicações, inclusive para a própria produção agrícola. Tá. A gente tem a produção, obviamente, de alimentos. Tá, e depois eu vou comentar um pouco mais, quando você coloca embaixo, por exemplo, do módulo, ou numa proteção de sombra, você tem algumas vantagens para a própria produção agrícola. E você pode também associar isso à captação de água, tá? Aqui nesse caso, por exemplo, o módulo serve como captador de água, para reservar, inclusive usar na própria produção.
Aqui algumas formas de fazer a integração, né, do fotovoltaico com a parte de agropecuária. Você pode fazer a plantação entre as fileiras de módulos, tá? Você pode também produzir, criar, né, animais também aqui entre os módulos, tá? Claro que você vai ter que fazer um pouquinho mais alto, tá, para ter espaço ali para o animal passar, sem danificar o sistema. Você pode, inclusive, usar todo o espaço disponível, tanto entre como embaixo, tá, do módulo fotovoltaico. Aqui é uma outra forma também, onde você coloca o módulo mais espaçado, inclusive com orientação vertical mesmo. Então, você põe o módulo da vertical, o módulo bifacial, onde você cria espaço aqui até para passar uma máquina agrícola. Você pode fazer o sistema alto, então deixar toda a parte de baixo disponível para plantar ou para criar animal, inclusive animal de grande porte. Ou associar também com estufa, né, telhado de estufa, por exemplo. Outra forma de integração. Aqui é uma tabela que mostra, tá, a divisão, né, que hoje já se tem, digamos assim, didaticamente, divisão dos tipos de sistemas agrivoltaicos. Mas a parte principal seria essa divisão entre fechado e aberto. Tá? O aberto, quer dizer, o contrário, né, aberto e fechado. O aberto é o sistema, por exemplo, esse tipo aqui, tá? Esse pedaço aqui, onde você, de fato, tem um ambiente aberto, e o fechado é quando você consegue fazer algum tipo de efeito estufa ali para fazer algum tipo de plantação. Tá? Então, vou mostrar agora alguns exemplos, tá? Isso no mundo, o que a gente já tem no mundo. Aqui um exemplo de plantação entre as fileiras de módulos, tá? Onde você tem, inclusive, estufas, tá? Relativamente grandes, instaladas entre os módulos. Perceba que, obviamente, aqui se gasta um pouco mais de material para a estrutura ficar um pouquinho mais elevada. Tá? Isso aqui é um sistema com segmento. Então, você consegue fazer com segmento, sem segmento, tranquilamente. Aqui um outro exemplo, já com uma estufa, onde a cobertura da estufa foi substituída por módulo. No caso, o módulo vidro-vidro, né, onde você tem um pouco mais de espaçamento entre a célula para permitir também a passagem de luz. Aqui um outro exemplo, onde você usa uma estrutura para elevar os módulos, e você, inclusive, consegue espaço abaixo para passar até uma máquina agrícola. Tá? Vou ficar aqui que é mais fácil. Aqui um outro exemplo, tá, também de estrutura elevada, onde você tem a parte de baixo também toda livre para fazer a produção. Nesse caso, a produção não só entre as fileiras, mas inclusive embaixo mesmo dos módulos. Tá? Aqui outro exemplo, onde a estrutura, nesse caso, de sustentação, né, que as outras, vocês percebem que é tudo metal. Tá? Então, aqui se utilizou madeira também, tá, para fazer aqui a estrutura base, e depois metal só mesmo na estrutura de fixação do módulo. Outro exemplo aqui também com módulo vidro-vidro. Tá? Aqui perceba que, inclusive, o vidro é maior do que a área onde tem as células. Tá? Aqui também para fornecer um pouco de proteção mecânica para a lavoura aqui embaixo. Tá? Proteção de chuva, por exemplo. Você coloca aquilo na horizontal, você consegue proteger. Né? Então, aí depende muito do tipo de planta que está sendo utilizada, do tipo de cultivo. Tá? Que aí vai ter várias questões relacionadas com umidade, com chuva, com iluminação. Aqui um sistema também com seguidor de 2 eixos, também é possível fazer. Tá? Mostrar que não tem nenhum tipo de restrição em relação à tecnologia do gerador fotovoltaico. Você pode usar basicamente o gerador que for, você só precisa adaptar, claro, a cultura e a altura aqui do gerador. Aqui um outro exemplo, módulo normal, né, tradicional, monofacial, e cultivo de hortaliças entre as fileiras de módulos. Aqui é aquela configuração que eu falei de módulo na vertical, módulo bifacial na vertical. Claro que ele fica orientado norte-sul, né? E você tem aqui o sol ao longo do dia, onde você consegue, inclusive, espaço para passar máquinas de grande porte. Tá? Aqui um outro exemplo, tá? Nesse caso aqui com uma cultura que é um vegetal tipo trepadeira, né? Que precisa de um substrato para subir. E ainda assim, a própria estrutura de fixação do módulo também já serve como substrato para a cultura vegetal.
Aqui mais um exemplo, tá? Também para proteção de sol, com módulo tradicional, né, monofacial. Aqui um outro exemplo, plantação de morango, tá? Com módulo vidro-vidro também, onde você tem uma outra configuração aqui de vidro-vidro, também para permitir um pouco a passagem de luz, não muito. Alguns cultivos, né, eles se beneficiam, né, desse sombreamento em alguns momentos. Aqui uma substituição, né, você tem aqui um telhadinho, né, de plástico, que protege também de chuva, protege também de radiação direta, substituindo isso por módulo fotovoltaico. Tá? Aqui também interessante, produção de arroz, tá? Então solo alagado, você também pode tranquilamente colocar um gerador fotovoltaico para gerar energia em cima dessa área. Aqui um exemplo de estufa, onde o módulo é utilizado como telhado. E aqui alguns exemplos da criação de animais. Tá? Aqui a gente tem a criação, acho que é cabra, não sei, ovelha, que elas ficam embaixo. Inclusive isso aqui é interessante, né? Um local que elas ficam para pegar um pouco de sombra, né? Fugir do sol. Aqui um sistema fixo. Aqui um sistema com segmento, também a mesma coisa. Tá? Aqui só tem que tomar bastante cuidado com o tipo de animal e com a fiação, né? Não pode ficar a fiação solta, né? Senão alguns animais podem ir e comer, roer a fiação. Aqui um outro exemplo, tá? Também de criação de ovelha. Criação de galinha, tá? Então não é restrito a mamíferos, também você pode criar aves. Que boi, tá? Só colocar mais alto o módulo. E aqui peixe, tá? Criação de peixe, onde você sombreia, que além de fazer a sombra, você também melhora um pouco a questão da evaporação, né? Reduz um pouco a evaporação do lago ou do criadouro de peixe. Tá? E aqui só um exemplo, tá? Mostrei vários exemplos de agrivoltaico, aqui é só para a gente entender a diferença e saber o que não é agrivoltaico. Tá? Aqui a gente tem uma situação onde tem um gerador fotovoltaico e aqui do lado tem uma plantação. Tá? Isso aí deve ser uma fazenda. Isso não é um agrovoltaico, tá, pessoal? A característica principal do agrivoltaico é que você tem agricultura, agropecuária, e na mesma área você também tem a produção de fotovoltaico. Nesse caso, nessa área só tem fotovoltaico e aqui só tem plantação, então é um sistema fotovoltaico instalado numa fazenda normal, tá? Não seria considerado agrivoltaico. Antes de seguir, tá, e explicar um pouquinho como é que funciona o agrivoltaico, depois que eu passei a apresentação, tá, eu descobri que aqui no Brasil a gente também tem um caso, tá, de sistema agrivoltaico, um projeto piloto, tá, um projeto chamado Ecolumen, foi coordenado pelo Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco, tá, e é um sistema interessante, tá, infelizmente eu não tenho aqui para mostrar a foto para vocês. Mas quem tiver interesse, procurar na internet, Ecolumen. Tá? É um sistema de 3,3 kW. Tá? São 10 módulos, que fica na parte de cima. Embaixo tem produção de hortaliça, tá? Com a agropônica. Embaixo da produção de hortaliça tem produção de aves, tá? Criação de galinha. E ainda no mesmo espaço tem um pequeno tanque lá, que ele faz o aproveitamento da água, tá? Do módulo, que cai do módulo. Enche um tanque, esse tanque tem uma bomba também para a própria produção de hortaliça e alguns peixes para a criação de peixe. Tá? Então, é um projeto piloto, tá, no sertão de Pernambuco, e bastante interessante. Tá? E é um projeto no Brasil que foi feito em 2019. Tá? Então, quem tiver interesse, é Ecolumen. Bom, e para explicar um pouquinho, né, como é que funciona o agrivoltaico, tá? Aqui em relação ao ganho de produtividade, então, a gente tem aqui 1 hectare só com produção, nesse caso aqui é trigo, aqui 1 hectare só com fotovoltaico. Tá? Se a gente junta e faz o agrivoltaico, a gente vai ter 2 hectares, claro, com trigo e com fotovoltaico. Obviamente que eu não vou conseguir, digamos assim, otimizar o uso do fotovoltaico, por exemplo, para ter... Aqui eu tenho X, aqui eu não posso ter 2x de fotovoltaico, tá? Eu vou ter um pouco menos. A mesma coisa a produção agrícola. Eu não vou conseguir, de fato, ter 2x de produção agrícola. Mas eu posso ter, por exemplo, 160% da agrícola e 160% do fotovoltaico. Tá? Então, antes eu tinha X de fotovoltaico, agora eu tenho 1,6x de fotovoltaico, a mesma coisa com a produção agrícola. Tá? Então, aí já mostra que, de fato, eu consigo ter um ganho de produtividade
quando eu tenho, de fato, a necessidade de fazer tanto a produção como a geração de eletricidade no mesmo espaço, né? Aqui algumas digamos assim, vantagens que você pode extrair do agrivoltaico, tá? A primeira seria a parte de sombreamento. Você consegue, de certa forma, controlar um pouco o sombreamento da produção aqui embaixo. Isso para algumas frutas, principalmente para hortaliças, é bastante interessante, tá? Você ter esse momento aí de sombreamento. Proteção também do tempo, tá? O tempo. Então você pode ter proteção contra a neve, você pode ter proteção contra vento forte, contra chuva forte. E, inclusive, você pode ter proteção de efeitos, por exemplo, como geada. Embaixo do módulo, você vai ter um microclima um pouco diferente do entorno. Então, você pode, por exemplo, em madrugadas frias, ter um ambiente um pouco mais frio e um microclima aqui embaixo um pouquinho mais quente e evitar, por exemplo, geadas, tá? Então, existem várias pesquisas nesse sentido, né, de como o agrivoltaico pode ajudar a produção agrícola, protegendo de alguns efeitos climáticos. Mas o ponto mais importante é a iluminação. Tá? Obviamente, colocando o módulo em cima, eu vou estar tapando a luz do que está embaixo. Tá? Isso é particularmente importante para a produção agrícola. Tá? Aqui, por exemplo, esse trabalho mostra, tá, 2 tipos de plantas. Tá? Plantas que precisam de bastante luz e plantas que precisam de pouca luz, tá? Aqui é a quantidade de luz, digamos assim, e aqui é a fotossíntese, a taxa de fotossíntese. Então, tem plantas que, para produzir, precisam de mais luz, tá? E plantas que precisam de menos luminosidade. Mas, de qualquer forma, essas plantas chegam um momento aqui, tá? Que a partir desse ponto, esse ou esse aqui, para frente, quanto mais luz eu coloco, elas praticamente não aumentam a produtividade, tá? Então, eu só preciso conhecer qual é a planta, qual é esse ponto aqui ótimo de luminosidade para a produção, e a partir daqui eu já posso tranquilamente sombrear com um módulo que basicamente não vai afetar a produtividade agrícola. E aí eu tenho, né, várias formas de fazer esse sombreamento, tá? Ser maior, ser menor. Posso espaçar mais o módulo, colocar mais junto. Posso usar o módulo, né, semi-transparente, né, esse com vidro-vidro. Aqui o que eu estava comentando, embaixo do módulo, tá, por conta que não vai receber direto a luz do sol, eu acabo criando um microclima diferente aqui atrás, embaixo, do que está fora do gerador fotovoltaico. Tá? Então aqui eu vou ter umidade do ar, umidade da terra diferente, tá? Normalmente um pouquinho mais úmido, uma temperatura um pouquinho menor também. Tá? Isso, claro, para algumas espécies é vantajoso e para outras não. Tá? Então sempre tem que fazer essa análise do que eu vou plantar no agrivoltaico. Aqui é uma coisa interessante, né, na Alemanha já tem uma norma, tá, norma DIN, para o agrivoltaico, essa 91434, tá, já está publicada, inclusive ela é gratuita, eu baixei ela, esse aqui é o documento, tá, de graça. E o principal dessa norma é que ela divide o agrivoltaico em 2 categorias, tá? Que é a categoria com instalação elevada e a categoria onde você planta entre as fileiras de módulos. Que são essas aqui. Tá? Então, na parte de cima, a gente tem a categoria que planta embaixo. Tá? Você pode tanto ter módulo fixo como módulo com segmento. E aqui a gente tem 2 categorias onde você planta entre as fileiras. Tá? Nesse caso aqui, você não planta absolutamente nada embaixo, literalmente no módulo. Então você tem uma área aqui, tá? Seria essa área daqui, assim, onde você fica para a agricultura um pouco perdido, tá? Veja que aqui não tem nada, né? Só tem entre de fato as fileiras. E você também pode ter uma configuração onde um módulo pode até ter segmento, tá? Ou um módulo na vertical, onde você consegue aproveitar basicamente todo o terreno para a produção agrícola. Bom, e falando então, relacionando isso um pouco aqui com a nossa GD, tá? Eu mostrei vários exemplos. E no mundo inteiro, a maior utilização é justamente para a produção de frutas, onde você tem árvores, né, de pequeno porte, e produção de hortaliça, tá? Ou criação também de animais. Tá? E eu particularmente vejo que para fazer uma grande plantação, de milho, de soja, tá? Com agrivoltaico já é um pouquinho mais complicado, vai ter que usar aquela configuração de módulo na vertical, né, para poder passar as máquinas. Então, a princípio, tá, pelo menos nessa introdução, o agrivoltaico é uma coisa, de fato, muito mais voltada
para uma geração distribuída, né, ou seja, sistemas um pouco menores, do que para geração em grandes áreas, né, que seriam sistemas de maior potência. Tá? Então, de fato, é uma oportunidade para o nosso setor de GD, principalmente a parte rural. Tá? Aqui eu mostro a distribuição aqui da potência, ali o número de unidades de GD hoje no Brasil, tá? Por classe, tá? Então, a maior parte residencial, depois comercial, e o terceiro, tanto em potência instalada como em número de instalações, é o rural. Tá? Então, o rural a gente tem 14% da potência, né, 2 gigawatts de potência instalada e 8% do número de instalações. Ou seja, são sistemas um pouquinho maiores, tá? E, de fato, é aí onde se encaixaria, né, pelo menos nessa entrada, o sistema agrivoltaico, né, nesse nicho aqui de geração distribuída no meio rural. E em relação aos custos, tá? Aqui a gente tem um sistema montado em solo, tá? Isso aqui é valor dos Estados Unidos, então um sistema montado em solo, valor da energia, tá? 7,5 centavos de dólar, tá? E o agrivoltaico, um pouquinho mais caro, claro, e principalmente por conta do CAPEX. Tá? A gente viu ali que, obviamente, para fazer a integração você precisa, no mínimo, elevar um pouco o gerador fotovoltaico. E, obviamente, quando você eleva o gerador fotovoltaico, é mais metal ali para colocar na estrutura. Tá? Você tem que fazer também essa questão da iluminação, né? esse balanço entre iluminação e sombreamento. Então, você, às vezes, precisa espaçar um pouco mais do que você espaçaria num sistema convencional de solo. E isso aumenta aí um pouquinho o custo da energia. Tá? Mas, de qualquer forma, tá, é um valor não muito maior do que o valor do sistema tradicional. Tá? Isso aqui são valores em centavos por quilowatt-hora para os Estados Unidos. Tá? E é viável, né? A gente já tem 14 gigas no mundo, tá? Então é possível, né? Eventualmente viabilizar esse tipo de tecnologia. Mas é claro que, para a gente implementar isso no Brasil, ainda existem alguns desafios. Tá? O primeiro é a escolha das espécies mais apropriadas. Né? Como eu comentei, a maior parte desses sistemas no mundo é para frutas, né? Produção de frutas, hortaliças, tá? E criação de animais. Então, é necessário saber quais espécies são mais apropriadas. Tá? A parte de animal é um pouco mais tranquilo, mas a parte de plantas, por conta desse microclima, ele é um pouco mais complexo. Então, é necessário fazer a avaliação dessas espécies vegetais. Tá? É claro que tem que nacionalizar isso, né? Que a gente tem aqui também espécies brasileiras que também precisariam ser avaliadas. Segunda parte é o projeto do gerador fotovoltaico, tá? Que ele precisa ser feito levando em consideração aquela questão da iluminação. Então, não é só o tradicional ali dos módulos, não, o mais perto possível. Tem que fazer essa avaliação de espaçamento, etc. O tipo de módulo que vai usar, módulo vidro-vidro semi-transparente. Outra coisa muito importante é a qualidade do material utilizado. Como eu comentei ali, você vai ter um microclima que é um pouco mais úmido, tá? E isso pode ser um problema se o material não for um bom material de qualidade que é utilizado. Tanto o módulo fotovoltaico quanto os outros materiais, cabo e etc. É necessário também, quem for aplicar esse sistema, fazer uma adaptação do OIM do fotovoltaico e do manejo da cultura, tá? Para adaptar. Você não vai poder criar seus animais ou fazer seu cultivo de algum tipo de vegetal exatamente da mesma forma, porque você vai ter ali uma estrutura, né? Então você tem que fazer essa adaptação. E o próprio OIM do fotovoltaico também vai ter que ser adaptado. Tá? Outra coisa importante é a modelagem de produtividade, tanto do sistema fotovoltaico como da produção agrícola. Tá? Já tem vários estudos também sobre esse tema. Tá? Hoje, alguns estudos mostram que para algumas espécies você tem um ganho, inclusive significativo, de produção. Tem estudo que fala mais de 50%, por exemplo, de ganho na produção de hortaliças, utilizando o sistema agrivoltaico. E para as outras espécies, tem estudos que mostram um pouquinho de redução na produção, tá? por unidade de área, mas como você teoricamente está usando mais área, porque você vai compartilhar com fotovoltaico, a produção absoluta pode inclusive ser maior. E é claro que também você tem que avaliar a produção do fotovoltaico, né? Por conta de tudo que eu comentei, né? O microclima, que vai ter uma temperatura um pouco diferente, pode ser que o módulo trabalhe um pouco mais frio, tá?
o espaçamento, né, que você também muda aí a geração de eletricidade. E, é claro, uma análise né, técnico-econômica de viabilidade. Eu mostrei agora preços dos Estados Unidos, né, obviamente tem que se fazer a mesma coisa com reais aqui no Brasil, sistema instalado. Tá? E para tudo isso, que para entrar, de fato, essa tecnologia no país, a gente precisa né, de pesquisa, tanto na área do fotovoltaico como na área de agropecuária, né? Saber, né, fazer esses estudos das vegetações, a parte de influência do sombreamento na produção agrícola, e implantar alguns projetos pilotos, tá? Como eu comentei, tem aquele de 2019, que foi lá em Pernambuco, mas é necessário fazer né, mais projetos pilotos para a gente, de fato, saber as dificuldades, os preços, né, quanto eu vou, de fato, gastar mais em reais aqui no Brasil para fazer um sistema desse tipo, em comparação com um sistema tradicional. Bom, pessoal, obrigado.